Olá, queridos! Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, no seu lar e na sua família. Eu sou a Ivanilde Serafim, diaconisa da Casa do Senhor, e nós estamos aqui hoje para mais uma aula. Nós estamos dando início hoje a uma série. Eu já estava com saudade de vir aqui. Faz tempo que a gente não estava vindo aqui gravar um vídeo. E eu hoje, pela misericórdia e graça do Senhor, estou com esse privilégio de vir aqui para bater um papinho com vocês sobre talentos. Isso mesmo. Qual é o seu talento? Essa parábola que nós vamos ler, hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 25 e o versículo 14. Isso mesmo. Nós vamos lá fazer essa meditação nessa parábola. Se você ainda não pegou papel e caneta, vai lá, pega papel e caneta e vamos estudar a palavra do Senhor. Deixa que o Espírito Santo flua aí na sua vida e te traga revelação e entendimento da palavra de Deus para que você possa ter a vida transformada e modificada através da palavra de Deus, que é a única, que tem o poder de transformar, de regenerar e de mudar a vida de alguém. E nesse momento eu gostaria também de te pedir que já curta o vídeo para não se esquecer. Se você está gostando deste conteúdo, não deixe de curtir, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e compartilhe esse vídeo com muitas outras pessoas para que a palavra do Senhor se espalhe. Amém, queridos? Então vamos lá aprender sobre talentos. Vou colocar aqui meu olhinho de vidro para que nós possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura primeiramente aqui nessa Bíblia Plenitude, né? Ela é revista atualizada, a linguagem dela. Então, nós vamos ler aqui, capítulo 25 e o versículo 14. Eu vou ler a primeira parte, tá bom? Estaremos lendo até o versículo 18, do 14 ao 18. Diz assim a parábola que Jesus contou para nós, para nos ensinar riquezas, profundidade, muita sabedoria dentro dessas simples parábolas. Jesus contava parábolas, ele era simples na sua forma de ensinar, e ele, dentro dessas parábolas, ele ensinava grandiosidade de riqueza e sabedoria. Vamos lá? Pois será como um homem que, se ausentando do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Vou repetir. Pois será o quê? O reino dos céus será comparado com um homem que, se ausentando do seu país, ou seja, ele foi para fora do país, chamou seus servos. Ele era um homem que tinha servos, né? Nos dias de hoje, diríamos empresário. Ele era um empresário. Ele tinha trabalhadores, servos, empregados, né? Que prestavam serviços para ele. Então, ele chamou esses servos e chamou 3 deles. A um, ele deu 5 talentos. E ao outro, ele deu 1. E ao outro, ele deu 2. Cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar. Com eles ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 também foi lá correndo e multiplicou. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Queridos, se eu ler aqui na outra Bíblia que tem aqui, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH, né, vai falar aqui, no versículo 14, que o reino dos céus é como um homem que foi fazer uma viagem, chamou seus empregados e pôs para tomarem conta de sua propriedade. E lhe deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O primeiro deu 500 moedas de ouro. Então, 5 talentos significava 500 moedas de ouro. Que aqui na outra Bíblia está falando assim, um talento era cerca de 600 denários. Não, cerca de 6.000 denários. Então, não era pouco dinheiro que o Senhor entregou na mão desses trabalhadores. Deu um valor alto, né? Deu 5
talentos, que seria, né, aqui de acordo com essa linguagem aqui, com essa tradução aqui, tá 500 moedas de ouro, e outro 200, e ao terceiro 100, que seria um talento. Né? Então, esse um talento equivale a 6.000 denários. Então, era um valor alto que o Senhor entregou ali, aquele Senhor entregou ali na mão dos seus trabalhadores. E aí, ele saiu para viajar e falou, cuide para mim das minhas terras e deste valor. Aqui nós vamos pegar a primeira lição. O Senhor saiu do seu país. E quando ele saiu, ele deixou pessoas responsáveis para cuidar do seu patrimônio, daquilo que lhe pertencia. Né? Já aqui nessa aqui que a gente leu primeiro, que é a revista atualizada, está dizendo assim, ó, será como um homem que, ausentando do seu país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. Qual é a primeira lição que eu vejo aqui? Deus, né, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são um só, este Deus único e verdadeiro, ele trouxe para nós riquezas do seu reino. E essas riquezas do reino de Deus trouxe para nós, né, para cada um de nós, responsabilidade de ser filhos. Quando Deus criou a terra, lá no comecinho de Gênesis, que fala que Deus criou todas as coisas, quando Deus ali criou, nos conta a história bíblica, né, lá em Gênesis, a palavra de Deus, que ele criou o homem e disse, governe a terra, sujeite-a. Ou seja, Deus deu toda a riqueza da terra para o homem e a mulher, para nós seres humanos, tomar conta. E nós vamos ver aqui no Salmo de número 24, quero ler aqui o primeiro versículo que fala assim, ó, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os seus mares e sobre as correntes a estabeleceu. Significa que Deus é dono de todo o universo, de toda a terra, de tudo que está aqui. É dono da minha vida, é dono da sua vida. Deus, ele é dono de todas as coisas. E ele confiou as suas riquezas nas mãos de pessoas como nós, que somos racionais e que temos muita inteligência para cuidar dos seus pertences e multiplicar aquilo que Deus já nos deu. Olha como o ser humano tem uma capacidade incrível de multiplicar aquilo que Deus entregou para ele. E o que é que Deus entregou para mim e para você? Quando se fala, né, de talentos, a gente já imagina que Deus está falando de um dom, né? Uma habilidade. Sim, podemos usar que talento é dom e habilidade, sim, não tá errado. Só que não é somente um dom e uma habilidade. Talento é muito mais, porque aqui ao pé da letra, no texto, se a gente for usar aqui a interpretação, né, do que Jesus realmente estava falando de dinheiro. Não estava falando de habilidade. Claro que a habilidade desses servos, pelo menos de 2 deles, era ter uma habilidade com dinheiro, com finanças, certo? Mas não está se resumindo apenas a dinheiro e finanças quando Jesus estava querendo ensinar que Deus confiou em nossas mãos riquezas. E que riquezas são essas? Riquezas espirituais. Vamos começar por essa. Quais são as riquezas espirituais? Nós temos dons espirituais, nós temos uma vida espiritual, nós somos feitos de espírito, nós nos comunicamos com o mundo espiritual, porque ele existe, é real. Nós nos comunicamos com Deus, com o Espírito Santo, né? Outras pessoas preferem, às vezes, comunicar com outros espíritos, aí fica a critério de cada um, mas eu e você, nós, servos do Senhor, estamos nos conectando com o nosso Criador, com o nosso Deus, porque nós temos o Espírito e nós temos, né, o mundo espiritual. Isso, Deus dá riquezas espirituais para nós. Curas, milagres, maravilhas, sobrenatural, coisas que não se explica. É tudo, né, riquezas do reino dos céus, tesouros, sabedoria, que você não encontra em livros, mas o Espírito Santo nos dá. Existe também
a riqueza que o Senhor Deus confiou em nós de almas. Que são essas? Pessoas, né? Meus pais, meus irmãos, meus avós, meus tios, meus primos, meu marido, minhas filhas, meus vizinhos, meus amigos, meus irmãos da igreja, meu pastor, meus pastores, pessoas, né? Quem trabalha assim em empresa, né? Os colegas de trabalho, o patrão, o dono da empresa, pessoas, né? Eu estava aqui meditando hoje, nossa, para mim ter a minha vida confortável aqui, eu preciso de tantas pessoas. Para que eu possa estar aqui gravando, alguém teve que trabalhar para fabricar meu celular, para fabricar câmera, para fabricar... Alguém está trabalhando na internet para que esse vídeo chegue até você, né? Alguém trabalha lá no YouTube, trabalha... Então, existe muitos trabalhadores, a energia elétrica, né? Que precisa para a gente ligar a internet e também para carregar o aparelho de celular. E todas essas coisas nós necessitamos de trabalhadores de pessoas, como nós precisamos uns dos outros. E isso também são riquezas que Deus confiou a nós. Outra riqueza que Deus confiou a nós são coisas materiais, que vai estar ligado não só a dinheiro e finanças, também isso, mas tudo que Deus te dá, um carro, uma casa, móveis, roupas, tudo que Deus nos dá é riqueza de Deus, porque do Senhor é a terra, né? Que a gente leu em Salmo 24. E a sua plenitude, o mundo que e tudo que nele há. Então, tudo pertence a Deus. E nós, eu e você, nós somos, né, esses trabalhadores que Deus ele confiou nas nossas mãos e deixou que nós cuidássemos de coisas. Alguns têm muito mais, outros têm menos. Muitas pessoas têm uma grande família, muitos relacionamentos. Outros têm muitas riquezas espirituais, outros têm muitas riquezas materiais. Alguns têm as 3, outros têm pouquíssima, mas ninguém vai dizer que não tem nada. Ele deu a todos. Um deu mais, um deu menos e outro deu menos ainda. De acordo com o quê? Com a nossa capacidade. De acordo com a capacidade de cada um deles, o Senhor deu os talentos de acordo com a capacidade. Certo? Então, de acordo com a minha capacidade, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a nossa capacidade é que Deus nos dá. Se eu tenho capacidade de ter uma mansão, Ele vai me dar uma mansão. Mas se eu não tenho capacidade para cuidar e lidar de uma mansão, Ele vai me dar uma casa pequena. E aí é de acordo com a sua capacidade, né? Muitas vezes a gente fica com o negócio de merecimento, de comparação, de se sentir melhor ou pior. Não, é a capacidade. Mas escute que até o final você vai mudar a sua mente, sua forma de pensar sobre a sua vida, né? Porque é isso que a palavra de Deus faz com nós. Ao final deste estudo que nós estamos fazendo, dessa série, né? Eu pretendo fazer 3, mas se for preciso eu vou fazer mais, porque às vezes a gente começa a falar e tem tanto a falar. Mas vamos tentar resumir de forma com que seja claro e objetivo, que você entenda verdadeiramente a mensagem, tá bom? Então, o que nós temos que entender aqui neste caso? Que tudo que Deus nos dá é talentos, é riqueza, Ele nos dá. Só que, se você olhar aqui no texto, Jesus não está dizendo isso aqui que eu vou dizer. Jesus não está dizendo que o que ganhou 5 talentos olhou porque tinha 1 e tipo assim, eu sou melhor que ele, porque olha, eu tenho 5 e ele só tem 1. Pra mim ele deu 5. A gente não vai ver isso. O servo aqui não fez isso. O que ganhou 1 talento não chegou e falou assim, ficou olhando para aquele que tinha 5 e falou assim, nossa, para ele deu 5. Por que deu para ele 5? Por que ele? Não, porque, peraí, por que para mim só deu 1? Eles não fizeram isso, mas nós fazemos. Nós fazemos. Muitas vezes a gente vai lá e fica se comparando. Porque o fulano tem família melhor que a minha. Porque o ciclano tem mais dinheiro. Porque o Beltrano tem um talento melhor, tem dom melhor. Porque o fulano faz aquilo, outro. Tem aquilo lá. E aí a gente começa a achar, né, que Deus foi injusto com a gente. Né? Se esses servos fossem olhar por esse lado, porque não conta que essa parábola não diz isso, mas nós fazemos isso, né? A gente iria ver que eles, né, de forma alguma, poderiam se comparar, porque cada um é diferente. Deus não vai te dar uma coisa que você não tem capacidade, que você não está pronto, mas escute isso.
Ele vai te preparar e te capacitar para te dar mais. E ele vai te capacitando assim, ele vai te dando o que você suporta hoje, aí você vai usar a sabedoria que está dentro deste texto, que talvez eu fale no próximo vídeo. Porque dentro dessa sabedoria, aí você vai aumentando a sua capacidade, até você conseguir ganhar mais e mais e mais, até ser dia perfeito no céu. Bem? Então, muitas vezes a gente fica assim, ai, eu não mereço. Ai, eu tô perdendo. Ele tá ganhando de mim, ele quer competir. Ou quer se comparar em questão de merecimento. Mas eu quero dizer pra você que não tem nada a ver com merecimento e não tem nada a ver com competição. Tem a ver com nós mesmos se dedicar e se empenhar para ter a capacidade que Deus mesmo já nos deu. Amém? Então, agora para que nós possamos passar para o próximo ponto. Antes de acabar, já tá... Ai, o vídeo já tá ficando grande. Não sei se vai dar tempo de falar, de concluir esse assunto. Nós concluiremos no próximo vídeo, não tem problema. Mas aqui tá... Eu vou falar assim, o que é talentos? Acho que eu vou continuar no próximo, porque vai ficar pouco tempo para eu falar. O que é talentos? Né? Eu já te disse. Mas eu quero ler com você, antes de eu explicar tudo isso, 1 de Tiago 17, que diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, o talento, você já sabe, riquezas espirituais, alma, que são pessoas físicas, financeiras, posição, tudo isso que Deus colocou nas suas mãos são talentos. Mas todo dom e toda dádiva é presente. Então, dom é um presente. E todos esses talentos são presentes. Então, toda boa dádiva, todo bom presente vem do alto, do Pai das luzes, daquele que não há sombra de variação nem de dúvida. Esse Deus é que te dá esses talentos nas suas mãos. Amém? E para concluir, eu quero dizer para você, cuide dos talentos que Deus colocou nas suas mãos. Cuide do seu espírito, sua vida espiritual. Cuide dos seus talentos emocionais, pessoas. Conecte com pessoas, ame pessoas, respeite pessoas. Tá? Talvez no próximo eu fale um pouquinho, sabe, sobre como a gente pode cuidar desses talentos em cada área, tá bom? E nós vamos falar, em nome de Jesus, sobre esse assunto, né, de talentos. Como cuidar? Então, cuide dos talentos da melhor forma. E tudo que te vier à mão para fazer, faça isso com excelência. Não para os homens, mas para o Senhor. Porque o Senhor virá prestar conta comigo e com você. De tudo que Ele deu na sua mão. Amém? Muito obrigada por estar aqui nessa primeira aula. E eu espero você na próxima aula. Eu não vou marcar assim data, porque tá corrido esses dias. Volta às aulas, né? E muitas coisas. Mas eu pretendo colocar aqui a sequência, tá? O quanto antes que estiver pronto, para que nós possamos ir acompanhando e não perder. Acompanhe todas as aulas sobre talentos, para que você possa melhorar, aprender, mudar a sua vida, como essa palavra tem mudado a minha, possa mudar a sua. Amém? Curta. Se você gostou, deixa aí algum comentário, fala algo nos comentários, compartilhe com seus contatos, com os grupos, tá? E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva. E eu te espero na aula 2 sobre talentos. Qual é o seu talento? Beijos e até lá!